Opa, meu nome é Nin, bem-vindos ao Time Nest. E finalmente vamos finalizar a Maratona Charlotte Blue nesse canal. A Maratona Charlotte Blue foram vários vídeos que eu fiz do Charlotte Blue pra gente conseguir realmente extrair tudo desse novo personagem que chegou no Dragon Ball Legends. Já que o hype dele foi enorme durante tanto tempo, né? Não tinha como realmente eu não trazer tudo dele aqui no canal. Então eu fiz um vídeo reagindo a ele, fiz um vídeo analisando ele dentro da história, né? Fiz um vídeo também jogando com ele. E agora, enfim, a gente vai fazer o vídeo ranqueando ele, comparando o Charlotte Blue com todas as outras transformações do Charlotte. E não só em quesito de força, tá? Que a gente vai analisar tudo. Vai ter a força, vai ter o quão importante foi a transformação pro jogo, vai ter o quanto ela impactou, vai ter como ela foi feita dentro da história do jogo, vai ter bastante coisa. E claro, também vai ter a minha opinião pessoal no meio, né? Mas se você quiser fazer a sua própria tier list, o link vai estar no comentário fixado. Mas antes, né, já deixa aquele like, se inscreve no canal e considere virar membro que me ajuda bastante, tá? Mas enfim, bora pra tier list. Pronto, estamos aqui na tier list e como vocês podem ver eu coloquei todas as transformações do Charlotte. Inclusive eu coloquei até o Chalete aqui, né? Porque ele não é bem uma transformação, mas eu acho que conta pra gente poder ranquear aqui. E em primeiro lugar, eu já queria pegar essa forma aqui, que muita gente chama de forma Rage, chama de forma Ikari, enfim, eu não sei como é que você chama isso aqui, mas isso aqui vai pro D. E por que vai pro D? Porque isso aqui não é uma transformação do Charlotte. Essa arte que aparece ali o Charlotte com os olhos meio estranhos, com o Kid Ozaru atrás dele, ela é feita para representar a explicação que o Whis estava dando naquele momento da história. Porque no momento da história que aparece essa arte do Charlotte, é o momento que o Whis está explicando a origem do Charlotte. Onde o Whis está ressaltando como o Ki do Charlotte é diferente do Ki do Vegeta, como é diferente do Ki do Goku, porque ele não é um Saiyajin dessa época, ele é um Saiyajin do passado, ele é um Saiyajin ancestral. Então essa arte existe para mostrar que o Ki do Charlotte é realmente diferente, que ele é um Ki mais primitivo, que ele é um Ki mais brutal, que ele é um Ki realmente que parece uma coisa do passado mesmo. Mas não é uma transformação, tanto que quando você joga com o Charlotte nessa parte que aparece a arte, ele não muda nada, ele continua o mesmo Charlotte. Porque realmente o Ki normal do Charlotte já é esse daqui de Ozaru. O Giblet, por exemplo, não tem nenhuma arte dele com um Ki assim, mas o Ki do Giblet também é desse jeito. Então é por isso que essa forma do Charlotte está no ranking D, porque ela não é uma transformação, é só realmente um conceito ali que eles estavam explicando. Mas indo agora para a hora da verdade, vamos começar pelo lendário Super Saiyajin 1. E cara, assim, eu pensei bastante se eu colocava o Super Saiyajin 1 em brabo, se eu colocava o Super Saiyajin 1 em lendário, mas eu acho que não vai ter jeito, cara. O Super Saiyajin 1 é lendário sim e não tem como. Quem jogou o Legends lá em 2018, que foi quando saiu o Charlotte Super Saiyajin, sabe o quão impactante essa transformação foi quando chegou no jogo. Além do Charlotte ser absurdamente poderoso, eu acho que ele era o personagem mais forte na época que ele saiu, ele foi o primeiro personagem a se transformar no Dragon Ball Legends. Antes do Charlotte não existia transformação no Legends. Na verdade o Legends ele era muito simples naquela época. E o Charlotte foi, entre aspas, né, o primeiro personagem mais complexo que apareceu. Porque ele não é complexo, né? Ele só é o Charlotte básico e fica com o cabelo amarelo, é isso. Mas só o fato dele ter uma mecânica de transformação foi muito impactante naquele momento. E também foi ele que abriu portas para todos os outros personagens que se transformam aparecerem. E também todo o contexto para aparecer o Charlotte Super Saiyajin 1 na história foi muito foda. O Charlotte estava lá lutando com o Freeza, que tá sendo um desgraçado, e aí o Freeza vai lá e mata o Vegeta, que era o mestre do Charlotte, que ele já tinha se afeiçoado e tudo mais. E naquela época ele também achava que o Nappa tinha morrido. Então realmente teve uma carga emocional muito forte pro Super Saiyajin 1 aparecer. E aí depois ele trucidou o Freeza, depois ainda lutou com o Turles, pô, foi muito da hora. Sem contar também que naquela época era muito difícil um personagem novo chegar e ter uma música própria. Mas o Charlotte Super Saiyajin teve uma música criada só pra ele. E além disso também teve essa arte foda do Charlotte ali com o Vegeta e o Nappa por trás. Então, cara, o Super Saiyajin 1 foi muito lendário quando chegou no jogo. Tanto dentro da história do jogo, quanto pro jogo em si. Como ele foi muito importante nos dois lados do jogo, pra mim não tinha como ele não tá em lendário. Mas indo agora pro Charlotte Super Saiyajin 2, esse aqui na minha opinião é legal. Se eu não tô doido, o Charlotte Super Saiyajin 2 veio no primeiro aniversário do jogo. E eu acho que é isso mesmo, porque eu lembro de estar acompanhando o torneio mundial do Dragon Ball Legends, que foi muito foda o primeiro, foi o único que eu vi e foi incrível, velho. Inclusive, tá ligado aquelas skins do Charlotte que você vê por aí, mas você nunca conseguiu pegar? Tipo essa aqui que tá de casaco, ou essa aqui do Mr. Satan? Elas foram dadas apenas nesse torneio aqui, então realmente são exclusivas de quem participou. E eu acho que o Super Saiyajin 2 foi revelado nesse evento mesmo, porque eu lembro que tinha lá uma nova forma do Charlotte, aí tinha um Vegito e tinha um Goku Blue. Só que por mais que a revelação do Charlotte Super Saiyajin 2 tenha sido muito foda, quando ele chegou mesmo no jogo não foi tão impactante. Primeiro porque é um momento dentro da história que o Charlotte vira Super Saiyajin 2 não é tão impactante quanto o que ele vira Super Saiyajin 1. Porque quando o Charlotte vira Super Saiyajin 1, cara, além de ter tido a morte do Vegeta e tal, o Charlotte detonou geral, cara. Ele meteu a porrada em todo mundo, meteu a porrada no Freeza, no Turles, enfim. Já o Charlotte Super Saiyajin 2, ele ganhou de um clone do Cell e depois já foi apanhar pro Cell de verdade. Então assim, não teve aquele momento que tu pensou, caramba, Charlotte Super Saiyajin 2 é foda mesmo. Não teve.
Apesar de sim eu ter gostado do momento de transformação do Charlotte Super Saiyajin 2, eu só acho que ele é bem mais fraco em relação ao do Charlotte Super Saiyajin 1. E além disso, o Charlotte Super Saiyajin 2, pelo que eu me lembro, também não veio muito forte, tanto que a galera tipo mal usava ele porque os personagens do aniversário eram muito mais fortes. Tipo, cara, não tinha como tu usar o Charlotte Super Saiyajin 2 quando tinha um Super Vegito, quando tinha um Goku Blue, quando tinha um Golden Freeza no PVP. E além disso, ele também não teve o fator novidade. O Charlotte Super Saiyajin 1 foi tão importante porque ele foi o primeiro personagem que se transformava, mas o Charlotte Super Saiyajin 2 não teve isso, tá ligado? Ele foi só o Super Saiyajin 1 com o cabelo um pouquinho mais arrepiado. Então, cara, eu acho que legal é um bom lugar pra ele. Mas indo agora pro Charlotte Super Saiyajin 3, na minha opinião, essa aqui foi uma transformação braba, não tem como. E agora que eu percebi que eu nem expliquei os níveis que eu coloquei aqui, né? Mas eu acho que é bem autoexplicativo, né? Lendário para aquela transformação que foi simplesmente lendária no jogo, que marcou todo mundo, que todo mundo arrepiou. Brabo para aquela transformação que a galera gostou bastante, que foi bem relevante, mas assim, não chegou a arrepiar. Legal para aquela transformação que assim, cumpriu o que ela tinha que cumprir. Não foi nada impressionante, mas foi dentro do que o esperado. E paia seria para aquela transformação que foi abaixo da média, que não cumpriu a expectativa dos fãs. Mas indo agora pro Charlotte Super Saiyajin 3, né, eu tenho que colocar ele em brabo porque ele foi muito relevante pro jogo naquela época. Depois do Super Saiyajin 2, a galera ficou meio desacreditada com o Charlotte, achando que o Super Saiyajin 3 ia ser meio fraco também. Só que ele chegou, tipo, absurdamente poderoso. E ele continuou como um dos mais fortes do jogo por muito tempo. E, ironicamente, hoje em dia ele também voltou a ser um dos personagens mais fortes do jogo. Então o Charlotte Super Saiyajin 3, em quesito de força pro PVP, ele sempre foi muito relevante. E quando a gente analisa dentro da história, o Super Saiyajin 3 também apareceu de uma forma bem competente, né? O momento de luta dele contra o Majin Buu é bem imponente, é bem da hora. Ele também tem uma música própria, ele tem uma cutscene do Charlotte se transformando dentro da história, então ele ficou bem da hora. E o que separa o Charlotte Super Saiyajin 3 do 2 nessa tier list aqui é a força, né? Porque o Charlotte Super Saiyajin 3 veio muito mais forte, muito mais relevante pro lado do PVP do jogo. E também o visual, né? Minha preferência pessoal, porque o Super Saiyajin 3 ele muda bastante o Charlotte. Mas agora a gente vai para a transformação suprema do Charlotte. Na minha opinião, vai ser muito difícil superar isso aqui, que é o Super Saiyajin Deus, que é lendário até acima do Super Saiyajin 1. O Super Saiyajin 1 foi muito importante para o jogo, que nem a gente viu, mas o Super Saiyajin Deus foi muito importante para a história do jogo, porque é uma transformação que está diretamente ligada ao passado do Charlotte. Afinal, o Charlotte é descendente do primeiro Deus Super Saiyajin, e o objetivo dele desde criança junto com o Giblet era chegar no Super Saiyajin Deus. Então toda a construção da história para quando o Charlotte consegue enfim o Super Saiyajin Deus é muito bem feita. Não é à toa que o Super Saiyajin Deus foi a transformação que o Charlotte mais usou em toda a história, né? Porque ele ficou uns 3 anos usando só ela. E sim, teve música própria, teve cutscene do Charlotte se transformando, teve um monte de coisa. Então, dentro da história, é perfeita e eu acho muito difícil superar. Claro que ainda vai ter a transformação original do Charlotte aí, que a gente nem sabe o que vai ser, mas ela vai ter que trabalhar muito bem, vai ter que se esforçar muito para superar o Deus Super Saiyajin, porque ele foi sinistro de bom dentro da história. Inclusive, bicho, eu lembro que nessa época, né, tinha vazado o Super Saiyajin Deus do Charlotte e o Super Saiyajin Deus do Giblet. Tinha saído uns bonequinhos deles, tá ligado? Tinha vazado tudo. E geral ficou maluco, velho. Ficou umas 2 semanas maluco por causa desses bonecos que vazaram. E aí finalmente saiu o trailer dele no 2º aniversário. E além disso, o Charlotte Super Saiyajin Deus, além de ter vindo muito forte pro PVP também, não chegou a ser tão forte que nem o 3 proporcionalmente, né? Tipo, na época ele era mais forte que o 3. Mas proporcionalmente o 3 era mais forte na época que ele chegou. Mas mesmo assim, o Super Saiyajin Deus ainda era muito forte e tinha carta verde, cara. Uma carta verde nova. Que era uma coisa que ninguém esperava. Ninguém esperava que o Charlotte ia ganhar uma coisa nova. Então foi muito foda. E agora a gente vai pro Charlotte. O Charlotte ele não é uma transformação do Charlotte, ele é a fusão do Charlotte com o Giblet, e a gente só consegue usar ele dentro do modo história. Então ele é totalmente diferente das outras formas que a gente viu aqui. E também tem um detalhe muito importante sobre o Charlotte, porque em média o Charlotte ganhava uma nova forma a cada 6 meses. No final de 2018 ganhou o Super Saiyajin 1, aí no meio de 2019, no aniversário, ele ganhou o Super Saiyajin 2, aí no final de 2019 ele ganhou o Super Saiyajin 3, e aí no aniversário de 2020 ele ganhou o Super Saiyajin Deus. Só que o Charlotte só foi chegar no jogo no final de 2022, ou seja, mais de 2 anos depois do Super Saiyajin Deus. Então a gente ficou 2 anos e 6 meses sem nada pro Charlotte. Nada. Então a gente tava numa seca enorme pra alguma novidade pro Charlotte. E quando o Charlotte chegou, foi um alívio, porque ele teve especial novo, teve carta verde nova, teve uma animação, uma cutscene do Charlotte do Giblet se fundindo. O visual dele é muito foda. Tudo bem que na arte principal dele parece muito Godita, mas nas artes dentro do jogo, o cara é um personagem totalmente diferente. Ele lembra o Charlotte, lembra o Giblet, lembra o próprio Godita, mas com a sua própria identidade própria. Além disso, a personalidade dele é muito foda, o momento dele dentro da história é sinistro de foda. Então assim, cara, o Charlotte ele foi incrível
quando ele chegou. Sem contar também que foi a primeira vez que a gente viu uma fusão em Super Saiyajin Deus, porque por mais que o Gogeta e o Vegito tenham essa forma, eles nunca usaram oficialmente. Então, dito tudo isso, eu vou colocar o Chalete aqui em brabo, só que atrás do Charlotte Super Saiyajin 3. E assim, ele estaria em lendário se ele tivesse sido liberado como personagem jogável, mas como ele não foi liberado como personagem jogável, como ele ficou só dentro da história, eu vou ter que colocar ele em brabo aqui e atrás do Charlotte Super Saiyajin 3, porque o Charlotte Super Saiyajin 3 foi mais relevante dentro do jogo, né? Não dá pra negar. E agora, enfim, a gente chegou no Charlotte Blue. O Charlotte Blue, com certeza, é a transformação mais polêmica do Charlotte e é a transformação que mais tem história pra contar. Porque se o Chalete a gente ficou 2 anos e meio esperando, o Charlotte Blue a gente ficou 3 anos esperando. E por todo esse tempo de espera, o Super Saiyajin Blue do Charlotte foi a transformação mais hypada e mais esperada da história. Virou uma gigantesca lenda urbana, todo mundo comentava sobre, muita gente achava que nem ia rolar mais. Inclusive o meu canal cresceu com base nessas teorias do Charlotte Blue, né? Que eu comentava do Charlotte Blue, a galera comentava junto também, a gente ficava esperando, pô, agora que ele vai aparecer? Não, é agora. Pera, nessa parte não vai. E foi muito divertido. Vou te falar a verdade, foi muito divertido fazer todas as expectativas, teorizar sobre o Charlotte Blue ao longo desses anos. Só que quando ele finalmente chegou no jogo, ele foi paia. Não me entendam errado, eu gostei do Charlotte Blue. Inclusive eu achei ele muito bonito dentro do jogo, o modelo dele, as luzes ficaram bem legais. Mas não dá pra colocar ele acima disso. Se ele tivesse saído 6 meses depois do Super Saiyajin Deus, ou sei lá, 1 ano, até 1 ano vai depois do Super Saiyajin Deus, ninguém ia falar nada. Ele ia estar ali, eu diria, em legal ou em brabo, ia estar em um dos dois. Provavelmente em brabo, porque ele ganhou uma Unique Gauge, né, e é uma coisa diferenciada. Mas 3 anos esperando não dá, cara. O cara não teve carta verde, o cara não teve especial novo, o cara não teve ultimate. E a carta verde do Super Saiyajin Deus, que era maneira, eles tiraram e colocaram a carta verde genérica das outras formas do Charlotte. As únicas 2 coisas maneiras mesmo que o Charlotte Blue trouxe foi a Unique Gauge, que eu comentei antes, e também foi a animação de transformação dele, que é muito bonita. Mas o bicho não teve mais nada além disso, e é mais nada mesmo, cara. Ele não teve uma arte dentro da história, ele não teve uma música própria dentro da história, e o momento que ele aparece dentro da história é o mais fraco de todos. Super Saiyajin 1 contra o Freeza, Super Saiyajin 2 contra o Cell, Super Saiyajin 3 contra o Majin Buu, Super Saiyajin Deus contra o Majin Buu com Gohan absorvido, Chalete contra o Black e o Zamasu. Aí o Blue é contra quem? Contra o Bergamo. O Bergamo nem vilão é, cara. Ele é um oponente classe C de Dragon Ball. O cara nem do mal é. Você nem sente raiva do Bergamo, pelo simples fato que o Bergamo tá sendo controlado pelo Dark Ki dentro da história. Então, tipo, tu nem consegue sentir raiva do Bergamo que nem você sente dos outros inimigos que o Charlotte enfrentou antes. Não tem um peso dentro da história pro Charlotte usar o Blue contra o Bergamo. Eu achei, assim, uma decisão péssima da história, cara. A história do Legends ela é muito competente, na maioria das vezes. Ela é uma história muito boa. É a melhor história de Dragon Ball de jogos, com certeza. Mas nessa aqui ela errou, velho. Não tem como. Bergamo, cara, você teve tanta chance de usar o Blue contra outros personagens, contra o Golden Freezer, contra o próprio Black, contra o Uma Estrela até ia, mas contra o Bergamo é foda, velho. Eu acho que o ideal teria sido lançar o Charlotte Blue junto com a atualização Sparking do Charlotte, porque assim o fator novidade ia ser muito maior. É a mesma coisa que eu comentei no ano passado sobre o 4º aniversário. O 4º aniversário ele separou as coisas demais. Quando você separa os eventos daquela maneira que o 4º aniversário fez, você tira todo o hype da situação. Se você lança as coisas tudo junto, ou em um intervalo de tempo muito pequeno, melhora muito, porque parece que você está vivendo um momento especial. Então sim, lançar o Charlotte Sparking junto com o Charlotte Blue teria feito uma diferença enorme na nossa percepção da transformação. Na verdade, lançar o Charlotte Sparking antes do Blue foi um tiro no pé, velho, porque criou expectativa ainda maior para o que o Blue seria. Então, pô, mano, eu não entendi essa decisão. Porque imagine, Charlotte Sparking sai junto com o Charlotte Blue. O Charlotte Blue ia vir com um cover novo, a gente ia falar, caramba, eles colocaram um cover novo. Ele ia vir forte pra caramba, ia vir com aquela nova mecânica de você equipar os trajes nele e ele mudar de tag. Então, a gente ia se pressionar muito mais. Eu queria colocar o Charlotte Blue mais acima, mas eu simplesmente não posso. Esse aqui é o lugar justo pra ele. E olhando aqui essa tier list, eu acho que é bem isso mesmo, velho. Eu acho que eu fui justo com as transformações do Charlotte. Agora eu tenho bastante expectativa pra próxima forma dele, que a gente não sabe direito o que vai ser, mas depois vai ter um vídeo meu aqui do canal, só comentando sobre o que vai ser a nova forma do Charlotte. Porque realmente tem várias opções dessa vez. Mas independente do que seja essa nova forma do Charlotte, eu só espero que ela seja muito épica dentro do jogo. Mas enfim, comenta aí quais seria o ranking de vocês de transformações do Charlotte. Eu realmente fico bem curioso para saber a opinião de vocês sobre isso. E claro, muito obrigado a todos os membros do canal. Vocês estão me ajudando muito de verdade e só me motiva cada vez mais a trazer mais vídeos para vocês. Podem ter certeza que vou honrar o investimento que vocês estão fazendo aqui. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e falou!